Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 51, somente o versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. São palavras de Davi, que nada mais é do que uma oração, uma súplica do salmista perante o Senhor. Mas se formos analisarmos o texto por completo, nós vamos chegar à conclusão de que Davi fez esta oração após ele ter caído, após ele ter pecado contra o Senhor. A Bíblia nos diz que Davi tinha cometido ou cometeu dos pecados graves diante de Deus. Ele tinha cometido adultério com uma mulher chamada Betseba e tinha sido responsável pela morte de um homem chamado Urias. E estes pecados afastaram Davi da presença do Senhor por algum tempo, entristecendo muito o coração de Deus. A Bíblia nos diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas, ao contrário de muitos, Davi conhecia bem o Deus a quem ele amava. Davi conhecia bem o Deus a quem ele adorava, o Deus a quem ele prestava culto de louvor e adoração. E tinha consciência, queridos, Davi tinha certeza que o seu pecado diante de Deus seria perdoado. Queridos, nós que somos seres humanos, imperfeitos, falhos, fracos, estamos sujeitos a cair, nós devemos nos conscientizarmos de que se cairmos, se fracassarmos, se pecarmos, esse Deus a quem nós tanto amamos, a quem nós tanto adoramos, Ele nos levantará e nos perdoará. Amém? Davi alcançou misericórdia diante de Deus. E uma das bem-aventuranças que Jesus ensinou que é: somente os limpos de coração verão a Deus. Queridos, para chamarmos a atenção de Deus, assim como Davi atraiu a atenção de Deus para si, Davi encontrou misericórdia diante de Deus e recebeu o perdão dos seus pecados, porque ele foi diante de Deus com o coração quebrantado e o espírito contrito. A Bíblia nos diz que um espírito quebrantado e um coração contrito o Senhor não despreza. Para chamarmos a atenção de Deus, ou melhor, para que a nossa vida seja abençoada, para que o nosso trabalho seja abençoado, o nosso relacionamento seja abençoado, essa igreja seja abençoada, há necessidade de estarmos diante de Deus com o coração puro, com o coração sincero. A Bíblia diz que Deus, Ele se agrada da verdade no íntimo. Queridos, antes de nós falarmos qualquer coisa, o Deus já sabe o que nós vamos falarmos. A Bíblia diz que Ele conhece o segredo mais íntimo do nosso coração. Então, é necessário que haja em nós a consciência de que, se falharmos, assim como Davi falhou, se pecarmos, assim como ele pecou, esse Deus a quem nós tanto amamos, a quem nós tanto reverenciamos, Ele nos perdoará se tão somente fizermos como Davi fez. Amém? Deus, Ele jamais vai nos deixar sozinhos, jamais vai nos deixar cair no chão se voltarmos para Ele, mas com um coração sincero. A Bíblia diz que o amor de Deus dispensado a nós é incondicional, mas é necessário que haja sinceridade dentro de nós, para que o nosso louvor passe desse teto, chegue até os céus, nas narinas de Deus, como um cheiro suave e agradável. Há a necessidade de adorarmos mais em espírito e em verdade, porque se não houver sinceridade dentro de nós, se não houver o compromisso diante de nós, jamais agradaremos ao Senhor e chamaremos a sua atenção para nós. E digo mais, para que as nossas orações sejam respondidas, é necessário que eu sejamos sinceros, como foi Davi. Davi alcançou o perdão diante de Deus porque ele foi sincero. Davi, em momento algum, ele tentou se desculpar diante de Deus, ele tentou encobrir a sua falha diante de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele reconheceu sim que tinha caído, reconheceu que tinha falhado, ele confessou a Deus o seu pecado, reconheceu que tinha caído e alcançou misericórdia. Amém? Apesar de Davi ter falhado, a Bíblia nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi e é um exemplo de servo para nós. Nós que adoramos o mesmo Deus, que adoramos o Deus que Davi adorava. Davi adorava a Deus com sacrifícios, com danças. Nós adoramos a Deus com danças, com nossos louvores. Mas para isso
há a necessidade do nosso coração estar limpo diante de Deus, porque somente os limpos de coração verão a Deus e estarão na presença do Senhor. Amém? A Bíblia diz que se nós cairmos, esse Deus ele nos levantará. Queridos, somos falhos, mas o Deus a quem servimos, a Bíblia diz que Ele é forte. Somos fracos, mas o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele não falha jamais. Amém? Há um hino que diz que confessar os nossos pecados diante de Deus é o nosso dever, mas perdoá-los, o hino diz que é o prazer de Deus. Claro que nós vamos falhar porque somos imperfeitos, vamos pecar porque somos pecadores, mas nós temos que nos conscientizar, precisamos confessar diante de Deus as nossas falhas e sermos, acima de tudo, sinceros. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.